Olá, gente, boa noite. E aí, estamos aqui mais uma vez para a nossa live. E hoje a nossa convidada vai ser a Yara Guimarães e ela vai falar sobre apometria. Então vamos esperar mais um pouquinho para vocês começarem a entrar. Olá, Maria de Simar, boa noite. Oi, Yara chegando. Muito bem, Yara. Então já vamos aqui. Cadê? Yara não veio por quê? Achou! Oiê, Oi, amiga. Boa noite, tudo bem? boa noite. Tudo bem com você? Estou ansiosa para essa live de apometria que eu amo tanto, né? Jesus! Olha a Silvinha chegando aí. Oi, Silvia, boa noite. A Nath. Boa Legal, noite, pessoal menina. chegando. É, Hoje vai ser um assunto interessante. Pouca gente. A Maria do Cinema falou que assistiu a live com a Glória. Legal. E tomara que você tenha gostado. Tá? Legal. Deixa eu ver por que que não aparece ali. Eu queria deixar para ver os comentários no computador, porque é mais fácil, né? Eu é. só não estou achando. Cadê eu ali? Por que que eu não estou ao vivo? Ai, como você é chique, né? Não sei fazer isso, não. É que para enxergar os comentários aqui fica ruim, né? É, Para enxergar os comentários no celular, porque fica rodando e às vezes a gente perde alguma coisa. Gente, sim. não sei o que acontece, mas não está aparecendo que eu estou ao vivo, não. Então não sei por quê. A gente vai pesquisando aqui Mas os eu comentários, tô vai ao dar vivo, né? certo. É, Legal, obrigado, viu, Dulcimar? Obrigado. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Bom, então é a palavra, a voz da experiência. Não, vamos aí. Vamos nos apresentar de novo, por favor? vamos, Né? vamos, por favor, Vamos. né? Por Então vá. favor. Ladies first. Pois é. Thank you. Eu sou Yara Guimarães, né? Sou terapeuta holística, facilitadora, palestrante, cuido aí das pessoas já há algum tempo, já faço isso há algum tempo. E a minha paixão nessa vertente de terapia é a apométrica, né? A apometria é o tema que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre algumas coisas. Foi uma das coisas que mais me encantou e porque salvou a minha vida, né? Como a gente disse na nossa live passada, eu procurei um terapeuta porque eu virei terapeuta porque um dia eu procurei um terapeuta, precisei de um, tenho um até hoje que me cuida, que me olha, que me orienta, que me ajusta, e a técnica que me salvou de verdade naquele momento muito difícil da minha vida foi a apometria, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje, nós vamos falar hoje, né? É um tema É, vou. muito falado hoje, ele é muito comentado, ele é muito estudado, tem muitas coisas na internet, tem muitas vertentes apométricas. Eu já sou um pouquinho tradicional, tenho muito com base Lacerda, que foi o cara que codificou, né, a apometria aqui, Uhum. e eu levo um pouquinho mais à risca as orientações dos livros dele, né? Porque eu gosto muito, que eu me identifico, mas também é uma questão de identificação. Sim, Não tem claro. nada de errado com quem faz diferente, não. Funciona tanto quanto, só que comigo eu sigo as doutrinas do Lacerda ainda. Não tem o errado e o certo, só tem outros pontos de vista, né? Nessa situação, Exato. né?
Bom, então deixa eu me apresentar aqui também, né? Apesar de estar aqui na minha página, mas vamos lá. Meu nome é Rui, eu sou terapeuta integrativo também, um terapeuta holístico integrativo, né? Porque a gente integra tantas terapias, né? Para poder chegar ali no nosso objetivo, que é tirar a pessoa do ciclo de sofrimento e mostrar para ela que ela tem o poder de mudar a própria vida, né? Trazendo ali para ela consciência e autorresponsabilidade. Então, eu estou aqui em Santo André, no meu espaço Equilíbrio Essencial, como aqui dessa página. Então, a Yara é uma amiga de algum tempo já, né? Quanto? Uns 5 anos, né, Yara, mais ou menos, né? Acho que é isso mesmo. Foi minha prof de várias terapias, inclusive de apometria, né? Eu tive Claro. o privilégio de trabalhar com apometria aí um tempo, fui dirigente de apometria também, depois em uma outra casa fora da escola. Não, não tenho acompanhado quase né, a evolução da apometria, porque naquela época a gente só podia trabalhar em apometria em grupo, né? Ela era a instrução. Depois ela foi evoluindo aí e foi tomando outros caminhos, né? E eu ainda sou meio Sim. dessa leva antiga ainda de que precisava de uma equipe. Como eu trabalho sozinho, então eu preferi não abordar. Mas isso pode mudar, né? Porque estou vendo ali outros cenários. E é isso que você vai falar para Sim, gente? sim. Tem vários cenários novos, é, tem várias vertentes novas, e na verdade não é só podia se fazer. Eu acho que, na verdade, nós estávamos todos meio que conhecendo a técnica, né? É, Porque é um assunto que hoje em dia ele tem uma abordagem muito grande, só que ele é um assunto novo. Então tem várias mudanças, várias codificações, várias formas e muita informação quântica acontecendo, né? Porque, na sim. verdade, a apometria foi introduzida num Em primeiro momento, dentro. 1960, né? Sim, Porque faz 60 anos mais ou menos, né? A apometria já. exatamente. E ela foi introduzida onde? Dentro de alguns centros kardecistas, depois que ela foi desramificada da vertente Uhum. kardecista, né? E até pouquíssimo tempo, e ainda tem algumas codificações dentro da doutrina espírita que não reconhecem a apometria como um tratamento, né? E É. ele vem desmistificar mesmo, porque a gente tem umas mistificações, umas crenças muito limitantes com relação à espiritualidade, à energia espiritual, né? Eu gosto de dizer muito sobre, falar muito sobre energia. Quando a gente fala de espírito, amedronta um pouco, Uhum. né? Porque a gente está falando de algo que não é visível, não é palpável, e aí começa a dar um medinho do tipo, esse povo é meio doidão, cara, não vamos falar com eles não, porque não vai funcionar, Medinho e né? polêmica, né? Medinho Ah, e polêmica, polêmica muitas, né? porque as pessoas não acreditam em algo que não vê. Mas engraçado, né? Elas acreditam em Wi-Fi, em sinal de celular, sinal de ondas de rádio. E dá para ver? Acreditam, inclusive, nos perfis linkados dentro de uma rede social, que na maioria das vezes eles não são verdadeiros. São Então, fake. é muito contraditório, essa é a palavra. É, É contraditório, né? Porque eu não vejo, mas daí, né? né? Existe, né? Quando eu assisti, na época aqui da Páscoa, eu assisti novamente A Paixão de Cristo, que eu gosto muito de rever, né? Que a gente sempre tem um novo olhar, né? E lá existia o que, senão uma fé em algo que não era visível. Uhum, Esse uhum. foi o grande problema que ele teve naquela época, de ter que ficar comprovando para as pessoas uma sensação que ele tinha. Então, nós, hoje, eu vi um post esses dias, Rui, que me deixou assim, extremamente
feliz e também entristecida, claro, ao mesmo tempo, porque ele falava um pouco da história da pandemia, do quanto hoje as pessoas não estão mais nas ruas, né? Porque não podem mais sair. Quem tem consciência real, na verdade, né? Tem Uhum. muita gente que já está nas baladas. Mas É, quem não tem, quem tem consciência real, que está em casa, já está mais conectado com uma fé, já está mais sim. conectado com ele. Algumas pessoas já mudaram bastante a forma de pensar e de agir, já começaram a entender que deve ter alguma coisa aí nesse planeta, porque não é possível que aconteça com o mundo inteiro, no mesmo momento, um problema, Uhum. né? Então, Alguma coisa tem a aí por apometria, trás. ela vive entre a gente há muitos anos. Há muitos anos. E a Séculos, gente faz né? apometria. E a gente faz apometria o tempo todo, porque na verdade nada mais é do que escolher entre o sim ou o não, escolher falar ou calar, escolher se mexer para cuidar de você ou não, escolher melhorar a sua qualidade de vida ou não. É sempre uma escolha. Sim. Tudo está pautado dentro de uma escolha. E a apometria veio para dizer para a gente que podem sim ser tratados alguns desequilíbrios da energia espiritual através de técnicas muito simples e muito práticas, e com rapidez também, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com apometria, eu tinha 20 e poucos anos, 26, Ah, 27 anos nem de faz tanto idade, tempo assim. que foi o meu tratamento. Quando eu passei como terapeuta, ele falou: ó, o seu tratamento vai ser sentar ali e responder o que o cara te perguntar. Falei, ah, legal, deve ser uma entrevista, né? Não, Era, nada mas não era disso. muito isso. Só que não. E aí eu fiquei impressionada que cada pessoa que sentava, né? Porque a apometria é consistida em um assistido, alguém que está sendo tratado, e um grupo que trata. Essa é uma das vertentes apométricas. E aí eu sentia no meu corpo que aquela pessoa se sentou ali sentindo sem falar. E aí eu comecei a ficar encanada com aquilo. Eu falei, cara, como assim? Então quer dizer que eu sinto um monte de coisa que eu não sei nem que eu estou sentindo, que não é meu? Que coisa louca, né? Então é isso que a gente sente sim durante o dia. Às vezes você sai de casa super bem de manhã para ir para o teu trabalho, para encontrar as pessoas, ou sei lá, enfim, o que você vai fazer, não importa. Ir ao supermercado, e aí você, de repente, começa com uma dor de cabeça, começa com uma irritação no estômago, começa com uma sensação de um calafrio, uma coisa O cara. estranha, você não sabe o que é. É você captando uma energia de pessoas que estão à sua volta sem você ter essa percepção. Uhum. E aí você vai somatizando isso em você, porque todo ser humano, ele tem um grau mediúnico, que é uma sensibilidade de sacar, de perceber, de sentir. Tem gente que vê, tem gente que ouve. Cada um é de uma forma, É, cada um é de uma maneira. Então, é, entender que você tem essas coisas é muito legal para você viver bem e saber que você não é louco, né? e olha, eu vou te falar que no começo, quando eu comecei, né, a estudar, o meu primeiro curso que eu fiz lá na escola onde eu te conheci, foi de apometria. Depois que eu entrei para fazer o curso de terapeuta, né? E eu falava assim, não, gente, isso é maluco. Mas quando começou ali a fazer aquela visualização, né? De você ir para um determinado local que você nunca foi, e você começar a fechar os olhos e deixar fluir aquilo, né? Aquela conexão, já começou, espera aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. É, que E verdadeiro. só quem trabalha mesmo, só quem vai lá e vivencia mesmo, que consegue perceber, não é? Sim, É é. uma magia, assim, é muito legal. É exatamente assim. E também tem uma coisa muito interessante, né? Que a gente faz essa captação mesmo que você mencionou, que é uma técnica apométrica, é com base no pensamento de uma outra pessoa. Isso significa Sim, que a gente tem capacidade
também de captar o pensamento. Sim. Só que nós não treinamos para isso. Só que nós fazemos isso o tempo todo. Alguém está aqui, pensa em mim lá, e aí Daqui eu a pouco, capto isso, só que eu não sei que eu captei, aí eu começo a sentir uma coisa estranha, que eu não sei o que é, porque não é meu. Então você começa dentro de quando você estuda a apometria, começa a trabalhar com essa apometria, a ter uma distinção muito grande do que é seu de verdade, são sentimentos uhum, teus, são coisas que você tem que resolver, e diferencia do que não são sentimentos teus. Não são coisas que você precisa resolver. Você está captando dos outros. Ou mesmo quando a gente fala assim, putz, alguém te manda uma mensagem, você fala, cara, eu estava pensando nessa pessoa, a tô pessoa me pensando em mandou uma você mensagem. agora. É Por quê? coincidência, né? É a tal da telepatia, que a gente faz sem É. perceber que faz. Então, e todo mundo está falando, e principalmente hoje, né? Que as coisas estão muito rápidas e muito tecnológicas, todo mundo fala, você pode criar a sua realidade. E isso é um fato. Mas é muito difícil a gente entender que eu posso estar criando para mim algo que não é legal, Uhum. surreal, né? Com Mas base é a no quê? gente. Nas minhas dores, nos meus medos, nas minhas inseguranças, nas minhas inconsequências com atos. Porque quando eu não tenho compreensão, eu faço uma série de coisas. E depois essas coisas vão se Inconscientemente, acarretando né? inconscientemente. Inconscientemente. E elas vão se acarretando e automaticamente elas vão estourando na tua vida em um determinado momento. A É o plantar e diferença de colher, né? nós é que é a tal da lei do retorno, Sim, que todo mundo fala, sim. que ó, que se faz, aqui se paga, é mais ou menos isso aí mesmo. E assim, quando você não tem consciência, essa carga energética, ela é pequena. Quando você passa a ter uma consciência maior, a carga energética é um pouco maior. E E a automaticamente, responsabilidade. as situações tendem a ter uma proporção um pouco maior, trazendo uma situação para a vida da gente um pouco maior. Aí, óbvio, né? Quanto mais consciência você tem, mais responsabilidade você tem, automaticamente você também tem a facilidade de mudar as coisas, né? Aí você pergunta para mim, mas você está falando de apometria? Sim, Sim, tá sim. tudo aí. Porque é justamente essas questões que nós estamos comentando aqui que a apometria trata. São essas nuances da nossa inconsciência que a apometria trata. Porque quando eu crio, eu fico o tempo todo pensando, tenho um problema, sei lá, vamos falar um problema qualquer aí. Estou com um problema com o meu vizinho, porque ele não pega o lixo dele, porque o gato dele faz cocô na minha casa, porque, sei lá, eu vou criar uma situação aqui, tá? Porque graças a Deus eu não tenho problema com o vizinho. Vou criar uma situação aqui. Aí eu fico pensando 24 horas naquele infeliz daquele gato. No problema que quando eu for varrer a minha calçada vai ter um lixo. Eu crio uma obsessão, eu fico obcecada pelo problema. Uhum. Aí eu crio uma auto-obsessão. É de mim comigo. É de mim para mim mesma, né? É, E aí eu baixo meu padrão vibratório e automaticamente eu fico refém de uma série de outras situações. E eu estou falando de uma coisa super simples, né? uhum. Que é um lixo na porta de casa. Agora, se a gente for traduzir isso para algo que é muito grande, que é uma briga, ou uma discussão, ou uma agressão física, você imagina a proporção que isso vai ter dentro da sua própria vida. Então, são essas coisas. Cortei os cabelos, Edu. Edu falando, cortou os cabelos? Cortei os Os cabelos. cabelos.
E bem-vindo, Edu. Bacana ter você aqui, viu? Muito bom. A E gente não assim falou é, boa noite para todo mundo, mas sejam todos bem-vindos a quem está é entrando aí. verdade. Estamos aqui empolgados no assunto, né? Não é? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, né? Estou eu aqui, Yara Guimarães, e o Rui ali. E a gente papeando com vocês. Se vocês tiverem perguntas, gente, coloca aí, né? Para a gente também Sim, criar aí uma interação, né? claro, isso é sempre muito bom. E o mais bacana, Rui, é entender que a apometria é uma técnica simples que qualquer pessoa pode trabalhar mediante ter a vontade de. Oi, Si, bem-vinda, lindona. De querer conhecer a técnica e desenvolver. E hoje, como você mesmo disse, já temos algumas vertentes. Temos algumas mesas radiônicas que a gente pode trabalhar com apometria. Nós podemos fazer essas apometrias também individualmente. Óbvio, quanto mais você tem treino, mais você fica apto e mais você fica confiante de que você possa. Mas todo Uhum. mundo pode fazer. É uma questão realmente de entender o Ah, quem assunto. está aqui? A Tânia, que Tânia linda, que bonitinha! ótimo! É uma fofa, né? Tânia amada. E assim, e aí a gente vai trazendo essas consciências para as nossas vidas. Então, pode ser feito individualmente, todo mundo pode passar pelo tratamento apométrico, também como pode fazer o curso e atender em apometria, fazer um curso de mesa quantiônica, com base em gráficos Com apometria. radiônicos e atender a apometria com a mesa, tudo com muita segurança, você com conexão com a sua equipe espiritual. Aí é óbvio, né? Que você vai ter que ter uma compreensão só de que existe algo além do que você pode tocar. Uhum. Você acha que dá para dar uma explanada rapidinho do que é exatamente a apometria para quem tá aí e ainda não conhece? Assim, dentro de um conceito mais simples, de repente, porque por enquanto a gente está vendo como, né? Apesar Sim, da, como um apesar de você todo. ter dito, apesar de você já ter dito que a gente está o tempo todo, já deu alguns exemplos, mas o que é um trabalho com a técnica de apometria? É. Você Então, a pode gente dar uma pode explanada? até simplificar, digamos assim, dizendo que a apometria é uma técnica de desobsessão espiritual. Certo. E o que é uma obsessão espiritual? Exatamente aquele primeiro exemplo que eu dei. Quando eu me Uhum. foco em algo, e aí eu estou falando de algo que eu tenha consciência, crio uma auto-obsessão, porque tudo parte de mim, né? Certo. Através de mim, essa energia é criada e movida. Agora, é óbvio que tem alguns processos que são um pouquinho mais complexos. Tem algumas pessoas que já trazem algumas questões reencarnatórias para serem resolvidas. Então, essas questões reencarnatórias, automaticamente, elas vão estar num determinado momento da vida, e aí ela pode ter um surto, como é o que todo mundo tem o hábito de dizer, ai, surtei, né? Pode ter um Uhum. surto, pode ter um momento, um trauma, uma situação onde te tire do teu equilíbrio. O que é um desequilíbrio espiritual? É aquele momento da vida que eu acho que a grande maioria das pessoas já passou e hoje em dia, então, está até muito mais comum, que é quando você perde total controle sobre as suas ações, onde você não consegue mais controlar os seus pensamentos, onde você já não tem vontade para mudar nada, onde você perde a fé, onde você perde o seu foco. Algumas pessoas perdem o trabalho, muitas pessoas não conseguem mais contato com a família, porque aí entram num processo de desequilíbrio mais complexo, né? E também, hoje nós temos aí a grande criançada da nova era, né? Que são pessoas que já vêm prontas, eu diria, né? Uhum. Com uma cabeça muito diferente da nossa época de criança, nós que somos um pouquinho mais velhinhos, se é que a gente pôr Mais mais experientes. maduros, né?
Mais mais maduro. maduros, elas já vêm bem. E o mundo não está pronto para essa criançada, também tem isso, né? Porque se você para num espaço-tempo, você não amplia a sua visão das coisas. E é muito interessante, porque nós, terapeutas, nós falamos das situações, só que não são das situações do aqui e agora. Elas são do aqui e agora, com Porque a gente, situações antigas ou que ainda podem vir a acontecer. Porque o espaço-tempo do plano espiritual, vamos falar em matéria de plano espiritual, ele é zero. Não não existe existe. Isso tempo. é invenção humana, né? O tempo é uma É, invenção humana, né? é. Posso ler uma dúvida da Mônica aqui? Porque se de repente isso aqui passar, eu vou ler e ver se dá para a gente responder. Uma dúvida: meu pai teve AVC e passei a cuidar dele e comecei a sentir dores dele no meu corpo físico. Tá. Isso pode ser uma questão de ressonância também, né? Pode. Isso. Não, pode não é, né? Na verdade, ela entrou em ressonância com o pai através do corpo emocional. Uhum. Então, automaticamente, ela passa a sentir. Ela deve ter uma sensibilidade, não sei se ela já tem. Diz pra gente aí, se você tem uma sensibilidade mediúnica ou não, né? Se você já sabe disso, já trabalha com isso ou não. Mas com certeza você entrou em ressonância com o processo dele através da emoção. A Tânia colocou uma Uhum. coisa muito interessante aqui, que é o consciente coletivo deste momento interfere muito, muito na nossa vida. Totalmente, né? Tudo que está Porque a gente se ocorrendo no nosso influencia por tudo, mundo, né? sim. E tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje está interferindo diretamente na nossa vida. E, inclusive, está interferindo em coisas que eram muito simples e agora elas estão vindo à tona, que na verdade tinham muitas coisas escondidas também, estão vindo todas à tona para serem resolvidas e ajustadas de verdade. Então, tudo que era muito bom, de repente passa a ter um certo problema. Tudo que era ali alinhado, anos, O que a gente passa a ter achava que uma era, né? certa. Isso, porque nós não enxergávamos o que não era, na Os véus verdade. estão caindo, né? De muitas coisas, os véus estão Exatamente. caindo. Todos. Nada vai ficar mais embaixo do tapete, não. Não tem essa. E, Mônica, deixa eu te falar só uma coisa. Quando tem uma pessoa doente em casa, normalmente a casa toda está doente. Ainda mais quando é pai ou mãe. Então, eu não sei se ela já é tua cliente, Não, se eu não não é, lembro. A Mônica ou pode ser que ela minha, tenha me se não seguido. é, seria legal a gente dar uma avaliada. Se você E quiser, depois me manda uma um mensagem no direct, privado né? ou para mim ou para o Rui e a gente avalia, tá? Porque é legal avaliar o caso mesmo, para saber até porque, qual a sua ligação com essa história toda aí, para você estar reverberando no teu corpo um processo que não é seu. Porque E de se alguma você... forma reconheceu, né? Pode ter ali Exatamente. alguma coisa de ancestralidade ali também que está vindo Tem uma ressoar, né? repetição de padrão ancestral aí no meio junto, né? Que também a gente trata em apometria muitas famílias. Às vezes o contexto familiar, ele traz uma questão energética, espiritual muito grande. Então a gente acaba tratando as famílias todas, né? Porque senão não funciona. A família toda, né? Um membro procura e a gente trata o corpo familiar, o núcleo Sim. familiar, o grupo familiar, para que as coisas se deslanchem e consiga ficar melhor, né? Mas a apometria, eu não sei se todo mundo que está aqui já sabe disso. Como curar esse sintoma? Pois é, Mônica, Então, tem que aí teria avaliar que fazer a mesmo. avaliação. E não dá para a gente saber assim, não. Existem várias coisas, mas precisa saber exatamente para você o que é mais aconselhável nesse momento. Porque é óbvio que não vai adiantar tratar só o seu pai. Oi, Claudemir, bem-vindo. Tem que tratar você também. Tratar só o seu pai não vai resolver. Tem isso também. Então, quando a gente fala num trabalho apométrico, a gente traz uma série de situações e de questões
reencarnatórias, aí a Mônica está trazendo uma questão muito legal, percebam. O pai dela tem um problema, mas na verdade ela está reverberando isso no corpo físico dela. Por quê? Porque ela está em sintonia emocional com esse pai e está traduzindo as informações para o corpo dela. Então, isso acontece muito com pessoas que convivem. Inclusive, Uhum. até quando a gente tem uma empresa, um grupo de pessoas que trabalham juntas, as mulheres têm o ciclo menstrual na mesma semana. Um dia só de diferença, algumas no mesmo dia, porque tudo vira uma grande ressonância entre as pessoas que convivem. Então, todo mundo com quem a gente convive, a gente entra em ressonância com essa energia. Agora, você imagina, e tudo isso que está ocorrendo, né? E aí, com base lá no que a Tânia disse, tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, e tudo muito, muito grande, né? E automaticamente acontecendo ao mesmo tempo. E todo mundo sentindo isso sem perceber que sente. A dor, o medo, a tristeza. E no Uhum. meio de tudo isso, também as alegrias, porque também tem muitas almas nascendo, reencarnando. Então é um misto de informações que não dá para a pessoa ficar inteira e compreender isso com tanta clareza. É difícil, você precisa ir se aprofundando, você precisa ler, você precisa começar a compreender os entrelaces, para que a gente consiga ir se desmembrando, porque não é você ficar egoísta, não é nada disso que eu estou É dizendo. verdade. É você ir Uhum. se separando de situações, até para você poder ajudar um amigo, um parente, na hora que ele precisar do seu socorro, você poder estar inteiro. Então, para isso, você precisa ir compreendendo como eu faço para não me misturar com Uhum. todas essas situações, E né? aí vem os exercícios de reflexão, meditação, né? De você Sim, entrar um pouco em você. Não, é o que perdão, a Yara disse, de não ser egoísta. Mas é a história lá da máscara do avião, né? Se você não coloca a máscara em você primeiro, como é que você vai ajudar o outro? Você tem que exatamente. pensar em você, se cuidar para você poder ajudar o outro. Não é deixar, Exatamente. não é ser frio, né? Mas é ser consciente. Porque não adianta a Isso. gente, de repente, estar doente e vai querer ajudar o outro doente, né? Pois ele não consegue nem cuidar da gente, então a gente tem que aprender a cuidar da gente, olhar para a gente, entender como a gente percebe o mundo também e ver se ainda faz, se aquilo ainda cabe, né? É a tal das crenças, se essas crenças que a gente carrega, se ainda cabem a gente carregar tudo isso ainda com o mundo, com a mudança tão rápida do mundo, tem crenças que já não cabem mais na nossa vida. E a gente fica É. carregando isso naquela mochila lá, pesada nas Arrastando, costas. arrastando a tal Ah, da é, corrente isso. pelo resto da vida. Então, Então, a apometria é uma técnica mesmo para tratar desequilíbrio de ordem espiritual. Porque, por exemplo, quando a gente recebe um diagnóstico, você vai no médico, faz seus exames de rotina, aí você recebe um diagnóstico, sei lá, você está com fibromialgia, ou você está com câncer, ou você está com qualquer outro tipo de doença, você sai do seu melhor, do seu eixo. Você não vai sair da sala do médico feliz, né? Você vai sair, no mínimo, perdidão. E fora que aí, tem uns médicos por aí que dão um diagnóstico sem comprovar nada e já põe a pessoa no pânico, né? Sim, você desculpa põe te a pessoa. cortar. É, exatamente. E aí você fica em desequilíbrio. E a apometria vem trazer você para o seu eixo de novo. A apometria vem trazer você para o seu equilíbrio. Então ela trata desequilíbrios de ordem espiritual sem religiosidade, sem um dogma religioso. Ele tem um esqueleto, que é aquela doutrina que o Lacerda trouxe,
botou as regrinhas lá para a gente, trouxe para a Terra, né? Porque tem que ter um ser iluminado que recebe isso por intuição, escreve, traduz e bota aqui para a gente poder fazer isso acontecer. Então tem uma regra As de técnicas, né? De técnica. técnicas, de ajustes, tem todo um procedimento. E você pode trabalhar e tratar as questões e tudo vai se resolvendo e a vida vai ficando leve. Sempre eu até falei com uma cliente hoje que eu a tratei em apometria essa semana e ela disse assim para mim: eu não sei o que aconteceu, o que eu sei é que eu consegui conversar com a minha família. Não importa o que aconteceu, importa o resultado que deu, né? Porque É, o que acontece nos bastidores, nem a não gente importa. sabe. Não. E outra, não é esse o nosso papel. Ah, ficar investigando, ficar sabendo do porquê, do como, do quando. Não. É ajustar, é trazer aquela pessoa de volta para ela, para que ela fique mais inteira, para que ela consiga ter uma vida mais leve, né? Ah, Yara, mas como é que funciona? É fácil? É simples. É Não é simples. fácil. É Mas não é simples, mas não é fácil, fácil. né? Só que também não é impossível. Que essa que é a parte legal. Tem muita técnica boa hoje aí. Nossa, Rui, quando eu fico pensando lá em apometria, que eu demorava 5 horas para atender uma pessoa, e hoje a gente faz aí atendimentos de Hum, 15, Alguns 20 minutos, às minutos, vezes. meia hora, quando a coisa está muito intensa mesmo, e você trata a gente pra caramba, você fala, cara, que delícia, que é a era quântica, né? Que é essa Ainda coisa. mais na mesa, né? Na mesa você está sozinha, você não te. Né? Você sabe se é interferência, se não é interferência, você vai. É, Bem legal mesmo. e Vê o é que a tudo Tânia por disse aqui. impulso, né? E é tudo por impulso. É, tem alguém que fez uma É a, colocação, é né? a, é a Tânia A aqui. constelação diz que isso tudo está nos pais. A A tomada que forma eles que eles tiveram tiveram as as impressões impressões. de infância. É isso? Eles passam É, a, isso. de forma inconsciente Eu e a acredito que no geral ela inconsciente, está né? falando Essas isso, né? crianças. Os nossos pais passam para a gente as crenças que eles Sim. receberam dos pais deles, né? E cabe a gente aqui realmente reconhecer o que ela disse aqui, é conhecer e reconhecer e vamos entendendo e Entendendo, aprendendo, né? aprendendo. Um dia para começar e não tem dia E para não tem dia para terminar. terminar, com certeza. E é verdade, a gente É vai isso se mesmo. lá, a gente vai se cuidando diariamente, né? E a gente, como terapeuta, tem uma responsabilidade da gente mesmo procurar, né, melhorar para a gente poder ajudar o outro. E é por isso que às vezes precisa do outro terapeuta, né? Sim, A gente precisa de outra sim, pessoa também sim, para cuidar da gente, porque os nossos próprios bloqueios nos cegam, né? E a gente às sim. vezes tem ali uma autoobsessão. Quantas vezes o apômetra não pode trabalhar porque ele precisa ser tratado primeiro, porque ele está em uma Sim, situação, né, sim. frágil que ele não pode trabalhar? Quantas vezes aconteceu isso? De a gente tirar o trabalhador do grupo para poder tratar ele? Então, Não, e é muito comum, porque, caramba, a gente está vivendo aqui com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é difícil você se manter totalmente leso ou não. totalmente inteiro em 24 horas do seu dia. Tem hora que você dá uma. É óbvio, Ó, quanto a mais carninha, consciência. ó, carne e osso. É. Quanto mais consciência você vai tendo sobre você, mais rápido você se liga. Isso é fato. Aí você volta para você com maior rapidez. Mas não quer Sim. dizer que você não vai passar pelo perrengue. Vai passar pelo perrengue de qualquer maneira. E a Tânia fez uma colocação bem legal com relação aos pais. Por quê? Porque pensa, aí eu trato a questão do desequilíbrio espiritual na apometria, e aí eu falo com esse meu cliente, no caso, se for meu cliente, enfim, ou você com o seu, ou é alguém que eu conheça, não tem problema. Que não se trate comigo, aí falo, meu, agora faz uma constelação para amarrar situações, ou seja, Uhum. amarrar que eu digo é ajustar os fios
que estão soltos. E aí as coisas vão se linkando, porque não existe uma técnica milagrosa. O que existe é um conjunto de técnicas que ajudam aquela pessoa a sair daquela situação. Não é uma técnica milagrosa, tem técnicas que nos auxiliam e muito. Sim, tira a gente daquele sufoco que a gente está. Chega um determinado momento que você vai se perdendo de você, que você fica num estado que você não consegue nem respirar, né? O rosto fica até transformado, porque você está sem felicidade, você está sem energia, você está sem alegria. E aí você passa por apometria, você volta a ficar um pouquinho mais alegre. Aí você continua se tratando com as questões emocionais e mentais. Aí você vai se ajustando em você. Então as técnicas se complementam. Eu comecei tudo na minha vida com apometria e daí eu parti a querer entender melhor. Daí eu comecei a fazer todos os outros cursos que hoje fazem um conjunto de técnicas no qual eu atendo os meus clientes para que ele consiga ir começando a compreender quem ele é e se entendendo e se achando cada vez melhor. Mas a gente não pode deixar de falar, né? Que quando a gente fala que a gente tem as técnicas X, Y, Z, mas a parte mais importante é a mudança de postura do cliente também, né? A gente vai trazer para ele ferramentas para trazer consciência, para saber até que ponto as atitudes dele também não estão atraindo aquilo que ele está querendo se livrar, Então, né? Porque se ele não mudar de atitude, e tem uma coisa que milagre eu não é percebi possível. nesse longo tempo aí, Rui, que às vezes não é nem que a pessoa não entenda ou não veja, ela não Não consegue. consegue, sim, Então, aí a tudo gente tem bem. que entender, entrar nessa compaixão, tirar ela desse primeiro momento, para que ela consiga respirar, né? E aí trazendo consciência para ela. Sim, Porque não vamos nos esquecer que a gente está falando do campo inconsciente, né? sim, não, Que ela nem não foi sabe o nesse que age na vida sentido. dela. O sentido realmente é disso, de trazer aos, né, a gente traz a ferramenta e traz a consciência de que o papel dela é muito importante na mudança de atitude. Tudo bem que a gente Sim. vai usar ali outras ferramentas que vão ajudar ela a se encaixar, voltar para o padrão normal, para dali dar um. É como se a gente desse um empurrão, né? Pegar no tranco, Sim. assim, para ela poder dar os próprios passos. Sim, claro. Realmente. E a apometria é a energia que limpa esse primeiro momento, essa periferia, né? Tudo que está em Uhum. volta de você, que são coisas que você vai ouvindo, que são situações que você vai vivendo, que são questões que você vai passando no teu dia a dia e tá na sua volta. E aí a apometria limpa isso no primeiro momento. Normalmente o atendimento é feito em 3 sessões ou 4 sessões. Depende de pessoa para pessoa, de situação para situação. E aí a pessoa vai entrando num eixo, ela vai conseguindo enxergar com maior clareza as questões e tomando atitudes mais assertivas para a vida dela. E Uhum. saindo daquele foco obcecado, Do né? De, obsexual. é isso, porque não, aí bota um contexto maior do que uma importância muito grande, toda a energia concentrada no problema. E aí a gente não consegue ver a solução desse A problema. solução. Uhum. É Então, quando você limpa o em apometria, você limpa as questões emocionais, mentais e espirituais. São coisas que espirituais. ela pode ter vivido nessa vida, sim como coisas que ela pode ter vivido em vidas passadas. Depende de pessoa para pessoa. Sim, depende do que o que foi que como é que é que você disse e que startou, né? Que startou. A Tânia está Porque a gente perguntando sempre aqui. tem algo que starta na nossa vida que é mais ou menos. Eu costumo dizer que é É o a nossa gatinho. chance de mudar. A É, chance de mudar. Que pode ser um problema grande, pequeno, uma dor, pode, uma separação, uma junção, às vezes até uma junção. Também trazem algumas questões.
né? Vai depender de É. pessoa para pessoa. Por isso que tudo precisa ser avaliado. A gente não pode tomar nenhuma atitude, nem colocar o cliente em qualquer tipo de terapia, sem que a gente tenha avaliado isso. Sim. Porque é o que eu Uhum. digo, hoje as coisas estão muito quânticas. Nós não podemos ser, começar a tomar as atitudes ou falar sobre qualquer que seja o problema sem ter feito uma avaliação, porque está tudo mudando muito rápido, mas é muito rápido. Tem coisas que você avalia agora, que aí você avalia amanhã e ela já está Já é outra coisa. numa outra É. situação. Completamente diferente, porque a pessoa já fez um movimento, porque a vida fez um movimento, que aquilo precisa entrar naquela forma. Então, o que eu acho Uhum. legal a gente deixar claro aqui, trazendo, dizendo que, para você que está vendo a gente agora, né, nós estamos falando sobre apometria, que é uma técnica de desobsessão que trata situações e energias de ordem espiritual. É justamente que é uma técnica que qualquer pessoa pode aprender, desde que tenha o interesse de conhecer algo novo, porque é realmente novo. É uma forma de trabalho onde você pode sim fazer sozinho, depois de um determinado tempo, depois de ter uma compreensão sobre você, de também ter tido a coragem de passar pelo processo de autoconhecimento, e inclusive de tratamento apométrico também, para que você consiga lidar com as suas situações com maior leveza e equilíbrio, que é a parte legal. Isso a gente está falando em apometria básica. É óbvio que aí, se a gente entrar num contexto de apometria avançada, a gente entra num outro nível apométrico, que eu acho que também não vem ao caso Não, não aqui, é o mas se momento. você quiser saber, se você já trabalha com apometria e quiser entender um pouco mais, me chama que eu vou ter o maior prazer de falar com você sobre isso também. Porque aí já é um Uhum. contexto um pouquinho mais pesado e também mais pesado no sentido energético mesmo, tá, gente? Uhum. E, e não é o caso aqui. A gente está falando da alcometria básica, onde você pode ter uma técnica, que ela é muito mais por impulso terapia, que é essa coisa do dedo. Toda alpométrica tem a coisa do estalar, né? Tem um calo no. Você está Não falando é. com alguém. Como é? Tipo chamando, né? Fazendo um download. Acionando Até, todo mundo. é, a Tânia perguntou aqui se nós entramos, né, fizemos todas essas técnicas para autoconhecimento. Eu vou falar por mim, totalmente. Todas as técnicas que eu procurei até hoje foi para desenvolver autoconhecimento, para olhar para dentro de mim primeiro, para eu poder ajudar o outro a olhar para dentro dele, né? Então, Sim, que a gente sim. tem que testar na gente para saber se serve, né? Porque vai de repente não testa e já acha que para o outro tá bom. A gente não sabe nem se para a gente tá bom. É. Então Eu não posso nem realmente. dizer que eu tenha iniciado como autoconhecimento. Na verdade, eu costumo dizer que eu fui inserida nessa história e comecei a entender que eu tinha que me conhecer. Porque eu fui procurar um terapeuta e ele simplesmente me disse que o que eu tinha que fazer era trabalhar com apometria, que é o Dax Cavalini, que é um cara que tem um super conhecimento sobre apometria, no qual eu sou muito grata e sempre digo isso com o maior carinho mesmo que eu tenho por ele. E, e aí eu fui jogada, eu costumo dizer que eu fui jogada na cova dos leões, né? E é mais ou menos assim, ou você começa a Você vai conversar ou com os você vai. leões, ou você vai ser engolido por eles. E aí eu comecei a entender que eu tinha que compreender. Eu e Yara nunca fiz um curso de apometria, a não ser quando eu dei aula. Então, aí eu Olha, dei aula de apometria, foi quando eu comecei a estudar apometria. Porque eu nasci com essa coisa intrínseca em mim, registrada nas minhas memórias. Então, a uhum. apometria para mim foi muito simples de entender, foi muito fácil de fazer, mas comigo. E aí eu acho que é por isso que quando eu dou aula, as pessoas dizem que compreendem, porque para mim é tão gratificante, faz tão parte da minha vida que eu queria dar aula para todo mundo, queria que todo mundo entendesse. Porque é muito legal essa compreensão de como funciona, de como é fácil compreender, como é legal você ir se conectando com a tua intuição, com a intuição mesmo, dessa coisa de você
ouvir na sua mente, porque eu não ouço nada, tá, gente? Também não vejo nada, não. Não tem Eu essa também coisa não. comigo, não. Eu, eu ouço na minha mente e sei que aquilo é uma pura verdade. Então, eu vejo com a minha mente também. Então, quando eu vejo aqui. Quando eu ouço aqui. É, E aí eu traduzo. E aí comecei a me ligar que isso é intuição. Que legal. é, Que bacana. eu lembro E que é no assim que começo eu falava funciona. assim, mas eu não consigo ver nada, eu não consigo ver nada, mas eu não consigo ouvir nada, gente. Como é que eu vou conseguir trabalhar nesse negócio? Não, não tenho essa. E aí, quando de repente você abre a boca para falar uma coisa e aquilo tem vamos dizer, uma verdade, ou tenha um significado importante dentro do contexto ali, você fala assim, como é que eu fiz isso? É muito Bom, de onde interessante, saiu viu? isso, né? Não, eu E lembro olha, que. eu posso Oi, dizer, né, Mel. porque eu tive a chance de trabalhar quando eu me formei como terapeuta dentro do Hospital das Clínicas, no departamento de psiquiatria do Hospital das Aham. Clínicas, com a técnica apométrica. Cara, Gente, olha que incrível isso, né? foi uma coisa tão fantástica, porque assim, você via mesmo os resultados, porque as pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia, a grande maioria delas são médiums muito avançados que vivem em dois mundos. Sim, para eles isso Que não consegue existe, isso é identificar o que real. é. Só que ele não consegue identificar o que é real do que é real, Do mas que que é não é real, visível. então. Ah, isso, isso. Não é visível. Né? É real, não é visível. Visível para mim, É para real. você, mas para ele é visível. E real. Então você imagina, é lógico que ele vai ser diagnosticado como um esquizofrênico, como um doido mesmo, né? Você não pensa que eu não tinha medo de ser internada como louquinha, não, antes de trabalhar com apometria, porque para mim era tudo tão intenso, era tudo tão estranho, eu não me sentia pertencente a nada e a coisa nenhuma, era muito ruim, né? Porque eu era muito diferente de tudo. Não que eu seja igual, porque eu não sou mesmo, mas eu não entendia, né? Eu não sou Agora mesmo. você É, assume, né? Eu sou mas diferente hoje mesmo, e acabou. já sou escancarada, já não ligo. Mas naquela época eu fiquei com muito medo mesmo dessa coisa, sabe? Porque você fala, cara, não é possível que ninguém tá sentindo isso, mas não é possível, sabe assim? E aí a apometria me trouxe para o meu centro, e isso foi muito importante para mim, de verdade. E é por isso que eu sempre falo e vou deixar claro aqui, quero que todo mundo saiba e seja muito bem-vindo se quiser aprender, que eu ensino com o maior prazer desse mundo. Inclusive, agora no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, eu vou fazer um curso de apometria em Minas, na cidade de Cruzília, de Hum. apometria avançada. Eu vou presencial, porque eu fiz o apometria básica à distância, online, né? E aí Você eu vai, vou você vai, fazer. você vai facilitar o curso. Vou Você facilitar. vai. Tá. É, vou facilitar o curso lá em Minas, com um grupo que já está atendendo lá, mas que a gente quer aprofundar um pouquinho mais no assunto. Então, eu vou presencial lá dar aula de apometria, né? Então, Uhum. Minas, se vocês quiserem, é só entrar em contato comigo que eu digo onde é e vocês vão lá aprender, que vai ser uma delícia. A Tânia, ó, vai Mas com é, duas máscaras. A Tânia, vai com duas máscaras, hein? sim, vou com Ó, quatro se for preciso, vou blindada, né? Com a equipe da apometria e aí a coisa funciona. Claro, não vou ficar abusando, nem estou indo para lá para passear, né? Vou lá para dar aula e vir embora, só isso mesmo. Então não a vai ter Maria do farra, Simate não. falando aqui, ó. Vou te falar que meus filhos me chamam de bruxa desde que eram pequenos. Que legal, Lu! Tá na hora de aprender agora de verdade umas técnicas boas, então, para você Né? enquadrar eles, para eles não falarem mais isso com você. Não, para dar razão para eles falarem. Vai falar todo mundo com razão também. Senta aí que eu vou te Agora, fazer uma técnica. não vou. Vai ver só.
É Legal. isso mesmo. Muito E eu bom. acho que todo mundo pode aprender, é fácil de aprender, é fácil de aplicar, é bem legal o resultado na vida das pessoas. Na minha é muito. Sempre que eu posso, eu passo pelo atendimento de apometria, porque eu acho fundamental, de verdade. E, e é isso, vem aprender, né? Vem entender que contexto é esse, que mundo é esse aí que todo mundo fala que existe, que eu não vejo que existe, mas por que que existe, como existe, que coisa é essa, que situação é essa? Eu acho que o legal da vida é a gente ter a oportunidade sempre. Até para falar mal, eu tenho que conhecer. Sim, Senão, eu não posso falar mal, porque eu não conheço, né? exatamente. Então, eu acho que se você está aqui ouvindo a gente, não importa a que hora você está ouvindo isso, e quer conhecer sobre apometria, procure, gente. Eu facilito essa aula com o maior prazer. Você quer montar Procura um a Tânia, que é grupo? a Tânia. Ô, Tânia! Ô, Tânia! Não é É, a Tânia, Tânia é está Yara! na A nossa Tânia, energia. ô, Tânia Obrigada. linda. A Yara é a mais indicada. Eu não trabalho com apometria, né, ultimamente, atualmente, então, se você está ouvindo agora e está mais interessado, você procura a Yara, né, que a Yara tem todo o Sim. esquema aí de facilitação de curso, de tratamento, de consulta Atendimento, isso. Se você quer apométrica, passar por uma atendimento, consulta isso, ecométrica, lógico, eu vou isso. avaliar, tá, gente? Porque não é assim só porque você Sim, quer que eu vou tratar. Vou avaliar a é. necessidade, vou observar e aí sim tratar com o maior Ver se carinho do cabe mundo. apometria ou não, né? É, se Ver cabe, se- se é o caso, ou se você precisa de alguma técnica antes ou de algo antes, até para startar o processo inteiro, para que a gente trate. Você está se sentindo cansado, esgotado, pode ser que você esteja perdendo energia, pode ser que você esteja sendo sugado energeticamente por algo, algum lugar ou alguém. Então, isso também cabe tratamento apométrico. Se você tem constantes dores de cabeça, hoje em dia isso está muito comum. Por quê? Porque nós temos uma mudança de padrão energético ocorrendo no nosso planeta. Fato. Só que para mudar na minha vida, precisa mudar no meu corpo físico. Então, muda na minha conexão sinapsial e na minha corrente de DNA. Isso dói no corpo. Os apertos que a gente tem no peito, as dores de cabeça, isso tudo pode ser tratado em apometria e ajustado. Você está com uma questão de, não consigo dormir, não consigo parar de pensar em fulano de tal, pode estar encarnado, ou seja, vivo, ou pode estar desencarnado, que as pessoas falam que é morto, mas só para contar para vocês, ninguém morre, tá? Só perde o corpo Só o corpo físico. físico. Tá todo mundo vivinho, da Silva. Então, o legal de você resolver as suas questões emocionais e mentais é que depois que você perder essa matéria, você já não vai ter mais essa corrente para arrastar. Essa é a parte legal. Aí você vai Aí resolver com dá. outras coisas. Essa, pelo É, menos, você não vai precisar arrastar. essa você risca do caderninho essa parte que já foi. E uma coisa que as pessoas também não têm noção, tá, Rui? Tem muita gente que vira obsessor, que é aquela pessoa que fica ali mandando uma energia para outra, vira obsessor de pessoas que já desencarnaram. Olha só, é Muita. mole? Isso acontece muito. Que às vezes a pessoa fala, ai, eu não vejo que não sei quem morreu, a minha vida, blá, 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 e começa a falar, 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 e você avalia, você fala, bom, peraí, mas o morto está tentando descansar e a pessoa que não deixa. Porque a gente não percebe isso. A É, gente não percebe que a gente cria esses probleminhas na vida da gente. E outra, quando você perde o corpo físico, você não tem consciência, você vai voltar para onde? Para sua casa, onde você morava, com a sua uhum, família. é, Então, ter é. consciência é legal até para você poder desencarnar depois numa boa, que é o que a gente torce, né? De E seguir o desencarnar caminho, numa né? melhor. E seguir o caminho, né? E não Porque seguir desencarnar momentinho vai mesmo, não tem jeito, não tem como sair, se livrar dessa, porque ninguém fica, na boa, né? Eu também não vive quero nem ficar eternamente. para semente, porque deve dar um trabalho do caramba. Melhor não, né? Não.
Então, eu acho que assim, é legal ter consciência. Então, tá interessado? Para você que está chegando agora, que está vendo a gente agora, eu sou Yara Guimarães, estou aqui com o Rui do Equilíbrio Essencial, nós estamos falando sobre apometria. E você pode aprender sobre essa técnica, você pode cuidar de você, você pode cuidar da tua família através dessa técnica. Então, se você tem mais interesse, procura a gente. Me procura, eu vou ter o maior prazer de falar com você sobre isso, de avaliar, que o Rui ainda não está atendendo, tá, gente? Mas ele vai Na começar. apometria, não. Mas quem sabe? Nunca, né? Porque Nunca tem diga tantas, nunca. nunca diga nunca, porque tem tantas técnicas aí que eu tenho aplicado, né? Que, mas a apometria ela é um complemento importante. Acho que Ela é. Ela é é um, fundamental e precisando é só me contatar, eu avalio e você vai passar pelo processo de atendimento e vai se sentir muito melhor. Eu não tenho dúvida, eu posso dizer com conhecimento de causa. e dá para Minha fazer vida online, né, Yara? Dá para fazer dá, online, né? dá para fazer à Então distância não tem desculpa. tranquilamente. Não Não, tem desculpa. Ah, não vou lá na Yara não, porque tem Covid, porque é tudo lado. Olha lá, não. você dentro da Eu sua nem estou casa. atendendo presencial, não, viu, Rui? Eu só estou atendendo online Então, ultimamente. Tudo online e o curso só que eu vou até lá, mas é porque é um assunto um pouco mais delicado e mais e é um grupo aprofundado. pequeno também, né? E são só 3 pessoas, né? É Então, um grupo super pequeno, tranquilo. então dá Uma para. sala grande, dá para ficar todo mundo bem separadinho e aprender melhor sobre a apometria, né? Que é a parte mais importante. Que eu gosto muito, que ajuda a vida, que facilita. E é bem legal você trazer isso para sua vida. Então, acho que basicamente, Rui, era esse o recado que eu queria deixar. Tem alguém que a Foi gente não ótimo. respondeu? Acho que não. Gente, Eu tem acho que alguém que não não. respondeu? É, o pessoal tem feito um comentário aqui, né? Ó, que A a Maria Maria do do Semar disse que Cimar. ela sente, mas não percebe, mas não entende, É, e ela tem ficado estressada. Então, então. Maria, estressa mesmo quando a gente não entende. É uma bosta, desculpa a palavra, mas só tem essa. Então, vem entender. A Vem Tânia entender para disse. ficar legal, né? Porque aí depois É, fica bom. a Tânia disse aqui que ela, nas sessões de apometria, ela não entendia nada, mas que ela saía levinha de lá. Com É, certeza, né? não, no começo eu também não entendia coisa nenhuma. Eu falava, Jesus do céu. Eu não sei o que aconteceu dentro daquele lugar, eu só sei que eu saí de lá muito bem. Então, vamos continuar. Aí eu atendi as pessoas e eu entendia muito menos. Mas a pessoa depois me parava e falava, menina, mas eu sou outra pessoa, parece que eu renasci. E eu olhava e falava, ai, que bom, né? Eu não entendia. Óbvio. Ó, chegou a Depois eu Inoneli, ó. fui me acostumando com a técnica, porque é isso mesmo, fui entendendo melhor, fui estudando um pouco mais, fui tendo uns insights, fui me conectando aí com esse povo que me instrui, que é a parte espiritual mesmo, que comanda isso tudo, e aí ficou leve. Aí eu já entendi que eu era só a pessoa que precisava estalar o dedo. Então, vamos embora. Vamos instalar o dedo que vai funcionar. É um tal de tec, 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 parece aquelas castanholas, né? A É. Noeli falando oi aqui pra gente, a Ione também chegando. Oi, Oi, Ione. Vocês estão Noeli, chegando no sim. final, mas tudo bem, a gente vai É, deixar gravado, né? Para vamos, vocês todo não mundo vai poder perderem ver. nada, não vai perder nada aí o que a gente conversou. Bom, Yara, então, querida, só mais uma vez agradecer a sua Adorei. atenção, né? A sua disponibilidade de tempo para explicar para a gente um pouco mais sobre a apometria. Então fica o convite aí para vocês que quiserem saber mais, né, entrem em contato com a Yara. E é Yara Sim. Guima 03, é isso? 01. É só pro. Yara É Guima 01. 01 no Insta, É, então. Yara Ai, Guimarães no lindo. Facebook e Yara Que Guimarães no legal. YouTube também. Né? Então, é só entrar em contato com a Yara ali, mandar um direct para ela, marcar uma sessão de avaliação e depois Sim, é só correr para o abraço. Então, exatamente.
Tânia, Eu linda, foi lindo agradeço. Bom, é demais. assim. Muito bom. Você que está ouvindo a gente deve estar achando que eu não falei nada sobre apometria, mas eu falei tudo sobre Falou apometria, tudo tá? sobre a Só apometria. que eu falei de É. uma forma muito leve, porque não precisa ser assustador, porque a gente fala de uma energia espiritual. Ela tem que ser gostosa, ela tem que ser tranquila, tem que ser amorosa, para que justamente a gente consiga trazer para a nossa vida e fazer essa realidade acontecer. Entender que um Praticidade, pedaço né? de Deus mora dentro da gente, né? Essa é a parte mais importante. É você que está ouvindo a gente agora, não importa qual é a hora que seja isso. Você saber que mora dentro de você, você tem dentro de você um pedaço de Deus. Uma E centelha isso divina. não tem preço. Eu falo Deus porque é um nome que todo mundo conhece, né? Então, tá tudo bem. A centelha divina está aí. É por isso que você respira. É por isso que você tem a capacidade de amar. Porque você tem a centelha divina. Senão a gente não amaria nada, nem ninguém, nem coisa nenhuma É. nessa vida. E a gente tem uma capacidade imensa de amar, de recomeçar, de refazer e de transformar a nossa vida numa grande leveza, que é o importante de verdade. Né, Rui? Totalmente. Então, minha Eu sou amada, muito muito grata, viu? obrigado. Eu que agradeço. Gente, De verdade, agradecemos gratidão todos imensa. vocês também. Também. Né? É ótimo a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente se identifica, né? E que ajuda a Sim, gente também a ajudar as pessoas de alguma forma. sim. Então, muito obrigado para vocês também que estiveram aqui, que ouviram a gente, que Obrigada. vão ouvir futuramente, né? Que vão ver É. esse vídeo futuramente. E a gente se coloca aí à disposição para tirar suas dúvidas dentro do conhecimento de cada um. Se eu não souber, eu falo assim, vai lá que a Yara sabe. Exatamente. E Gente, se eu não souber, vou te mandar para quem sabe. Fica tranquilo. isso, Eu com também não certeza. tenho esse A gente problema, não não. sabe tudo, mas a gente conhece quem Não. sabe, não Sim, é? sempre. O importante é sempre conhecer quem sabe. Gente, obrigado de Muito novo. bom. Boa noite Eu para que todos. agradeço. E a gente se vê Boa numa noite, próxima, Rui. hein? Né? Lógico. Um grande beijo. Obrigada, gente. Obrigado. Boa Fiquem noite. bem. Tchau, boa noite. Se cuidem. Isso.